A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado por estar aqui, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que ela venha a ser alimento para nossa alma e nosso espírito nesse dia. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, bendito e santo é o teu nome. Nós rogamos, Senhor, que teu Espírito Santo venha trazer discernimento às nossas vidas no estudo dessa tua palavra e que venha nos alimentar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início, então, à nossa aula. Bem, como todos já sabem, em virtude das restrições da pandemia que assola o mundo inteiro, algumas atividades foram paralisadas ou diminuídas. E é o caso, então, das edições das revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, por uma decisão da coordenação da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre de 2020, nós faremos, então, revisão das lições do segundo trimestre, que acabou agora no domingo último. Então, nesse sentido, hoje nós veremos, então, a revisão da lição 1, ou seja, então, a lição 1.1. E nesse trimestre, então, repetindo o segundo, vai tratar do assunto Jesus e o Reino de Deus, e a lição de hoje, mencionando Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a região da Galileia, as terras onde Jesus viveu. Como objetivo, então, dessa nossa revisão, já que é uma revisão, ela vai ser mais abreviada, porque o detalhamento foi feito na primeira lição, quando foi estudada a primeira vez, né? Então, o objetivo dessa nossa revisão de hoje é simplesmente enfatizar os principais pontos já estudados nessa lição número 1. Ok? Então, na primeira oportunidade, inclusive, eu abordei essa lição, compartilhei com vocês. Nós estudamos muito sobre a cidade de Jerusalém e a região da Galileia. E hoje o foco dessa revisão vai ser um pouquinho diferente. E nós vamos ver no desenvolvimento, então, dela. Ok? Temos um lembrete, então, para essa revisão. É desejável. Eu acho extremamente importante já ter assistido àquela apresentação anterior da lição número 1. Então, aqueles que não o fizeram, parem o vídeo nesse momento, acessem lá o YouTube, o canal da Assembleia de Deus ADMDF e procurem lá pela aula 1, classe dos juvenis, que foi veiculada em 5 de abril de 2020. Assistam essa aula primeiro, porque ela é uma aula mais completa, e depois então venham e assistam essa revisão aqui que nós vamos nos ater em outros pontos dessa lição. Ok? Então não deixe de fazer isso aqueles que não assistiram à aula anterior. Acessem esse ambiente no canal lá da igreja e vejam lá a aula número 1 de 5 de abril de 2020. Na sequência, nós já vamos então iniciar aqui uma revisão com foco no sentido desse tema, fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Na pessoa de Cristo, sempre que eu vejo essas imagens, são muito comuns aí na internet, quando nós pesquisamos o texto de 1 Pedro 2,21, que nos diz que para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, essa é uma imagem muito comum quando a gente relaciona esse texto e nos faz meditar sobre o ministério de Cristo aqui na Terra, né? Assim como no seu ministério terreno, que foi bem abreviado, 3 anos e meio aproximadamente, Cristo nos chama a fazer a diferença onde estamos. Onde Deus te colocar, onde Deus me colocar, nós devemos fazer a diferença. Muitos murmuram, dizendo, não entendeu o porquê que Deus
o levou a uma determinada cidade, Deus o colocou em determinado trabalho, Deus o colocou em determinada vizinhança. Mas onde nós estivermos, Deus nos chama a fazer a diferença. E há o texto, que nos muito também conhecido de todos, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ou seja, quando Deus nos compara, quando Jesus nos compara a sal e luz, ele está falando de coisas que fazem a diferença, né? Na confecção de um alimento, por exemplo, uma coisa bem simples, o arroz, ninguém usa 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz. Em um ambiente totalmente escuro, ninguém precisa de uma lâmpada muito potente para iluminar aquele ambiente, né? Apesar de muitos de nós gostarmos de estar no saleiro, ou seja, na igreja, um punhado de sal que é a nossa vida não faz diferença dentro do saleiro, pouca diferença. Agora, aquele punhadinho de sal, quando ele é adicionado na confecção de um alimento ou um local onde precisa ser adicionado, ele faz a diferença. Faz a diferença. Assim como a luz. Todos nós temos a luz que o Senhor nos concede, a luz de Cristo em nossas vidas. E onde Ele nos coloca é o local onde aquela potência daquela lâmpada, por exemplo, é necessária. Não é mesmo? Então, onde quer que o Senhor nos colocar, façamos a diferença, assim como Ele fez no seu ministério aqui na terra. Ok? Um outro texto que me chama muita atenção está em Ezequiel, capítulo 37, e pela ilustração ali todos já descobriram, é o Vale dos Ossos Secos. Meditava sobre ele, eu sei do sentido espiritual dele ser direcionado à nação de Israel, principalmente, mas ele cai também, ele serve também como um exemplo para isso que nós estamos comentando aqui agora, sobre fazer a diferença. Então eu meditava sobre ele e pensava, o que faz um profeta no meio de um vale de ossos secos? Para que Deus envia um profeta num vale de ossos secos, sequíssimos, né? Mas é justamente isso que nós estamos comentando aqui nesse primeiro slide aqui. Onde Deus nos coloca, se nós formos obedientes à voz do Senhor, Ele vai produzir diferença, Ele vai trazer vida àqueles mortos ali. Mesmo que a nossa volta só tenha sequidão, mesmo que a nossa volta só tenha mortos, vivos, o Senhor nos comissiona a fazer a diferença, a levar a sua palavra e produzir vida, trazer luz onde só existem trevas, fazer ser o sal onde só tem podridão, corrupção. Inclusive, é uma das funções do sal, impedir a corrupção. Ok? Então, possamos pensar sobre isso. Não murmurar sobre o local onde Deus nos coloca, onde nós congregamos, onde nós estamos, onde Deus nos colocou no trabalho, na escola, na vizinhança. Não murmurar, mas aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede ali. Interessante porque a diferença de todos que fazem a diferença é que são o quê? Entenderam? A diferença de todos que fazem a diferença é que eles são guiados pela vontade de Deus. Todos que fazem a diferença são aqueles que são guiados pela vontade de Deus. Se nós olharmos a vida de Cristo, que mudou o mundo de tal forma que o tempo é contado antes e depois dele, foi totalmente guiado pela vontade de Deus. Cristo tinha suas vontades como ser humano também. A natureza humana de Cristo tinha suas vontades, mas ele foi guiado pela vontade de Deus. E quando a gente pensa em ser guiado,
eu trago então para a nossa reflexão aqui a imagem dessa rodovia. A rodovia 376, rodovia do Café, que fica na Paraná. E essa imagem dessa rodovia, então, ela vai servir como uma ilustração para a gente meditar o que é ser guiado pela vontade de Deus, já que está sendo falado de guiar, então o que é ser guiado pela vontade de Deus. Então, como relacionar a vontade de Deus com a imagem dessa rodovia? Como que a gente pode relacionar isso? Alguns pontos eu vou trazer aqui agora para a gente meditar. Primeiro deles, essa rodovia tem direção única. Ou seja, ou você segue num sentido ou você segue no outro. Tem direção única. Interessante que a gente, quando olha em Mateus 6:24, um texto conhecido de todos também, a palavra de Deus nos fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Ou seja, todos aqueles que se propõem a ser guiados pela vontade de Deus sabem que a sua vida agora tem direção única. Não se pode servir a Deus, cumprir a vontade plena de Deus e querer dar um jeitinho de continuar cumprindo a sua vontade. Lembram-se do encontro do jovem rico com Jesus? Ele tinha vontade de seguir ao Senhor. Mas quando ele colocou na balança da sua vida em seguir ao Senhor e continuar com as suas riquezas, ou seja, a sua vontade, ele escolheu a sua vontade, foi na contramão de ser guiado pela vontade de Deus. Ok? Então, nessa rodovia demonstra que existe mão única. A vontade de Deus, ser guiado pela vontade de Deus é um caminho de mão única. Interessante também quando a gente olha lá no Getsemane, Cristo lá orando ao Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, a pessoa de Cristo, a natureza humana de Cristo, já antevendo o sofrimento que passaria. A vontade dele, como ser humano, era que aquele cálice fosse passado. Contudo, a oração dele não para naquele sentido. Contudo, seja feita a tua vontade. Seja guiado pela vontade de Deus. Um outro relacionamento sobre a vontade de Deus que essa rodovia, essa imagem dessa rodovia traz às nossas vidas, é que ela tem limites. Tem limites. Seja o limite da velocidade, seja os limites ali demonstrados pelas faixas contínuas, as faixas tracejadas, os limites da faixa de rolamento, né? A rodovia tem esses limites. E a vontade de Deus também. Existem limites. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, nos diz que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, existem limites definidos para se seguir, ser guiado pela vontade de Deus. Existem limites. Tal como essa rodovia, a vontade de Deus impõe limites em nossas vidas. E nós devemos, ao receber o senhorio de Deus em nossas vidas, nos submeter a esses limites. Seguindo, há espaço para todos os que desejam viajar por ela. A vontade de Deus não é restritiva para quem quer que seja. Todos que desejarem podem viajar, ser guiados pela vontade de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então há espaço para todo mundo. Todos podem ser guiados pela vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Outro relacionamento que pode ser feito é que existem faixas para cada velocidade de deslocamento. Sim, uma rodovia, a faixa da direita é para os veículos mais lentos, a faixa da esquerda para os veículos que desenvolvem mais velocidade. Se a gente trouxer esse exemplo às nossas vidas,
nós vamos entender que existem pessoas que, nessa direção de fazer a vontade de Deus, elas têm um deslocamento mais lento. Elas precisam de mais tempo para serem completamente moldadas pela vontade de Deus. E outras que absorvem mais rapidamente e seguem uma outra velocidade de deslocamento em direção a cumprir a vontade de Deus, né? Isso tudo são, se a gente for levar para o exemplo da rodovia, os veículos mais lentos são aqueles que têm menos potência no motor, sim, mas também aqueles que sofrem mais resistência, né, no deslocamento dele, mais pesados, né? Que precisam largar os seus fardos e trocar o fardo com o fardo de Cristo, para ficar mais leve e ter um deslocamento mais rápido, ok? Então, aqueles que são mais resistentes em fazer a vontade de Deus têm um deslocamento mais lento, enquanto aqueles que são menos resistentes, aqueles que não têm resistência em fazer a vontade de Deus, estão abertos a serem moldados pelo Senhor, têm um deslocamento mais rápido no sentido de fazer a vontade de Deus. Outro relacionamento é que uns viajam sozinhos, outros acompanhados. Então, a gente, observando aí nas rodovias da vida, a gente vê que pessoas são nos seus carros, dirigem sozinhas e outras usam os carros ali para também dar carona a outras pessoas, né? Então, é muito comum isso numa rodovia. E também no sentido de fazer a vontade de Deus, pessoas que precisam, às vezes, ser acompanhadas. Pessoas que, para fazer a vontade de Deus, precisam estar juntas ali, sendo constantemente orientadas sobre seguir esse caminho. Okay? Uns andam sozinhos, outros precisam ser acompanhados. Ok? A próxima relacionamento pode ser visto aqui que existem sinais diversos. Vários sinais aqui são apresentados nessa rodovia, vários deles. Sejam as placas de sinalização, as marcações no chão, os limites das faixas, né, as placas de aviso. Vários sinais existem ali nessa rodovia. E nos traz então a compreensão o texto de Efésios capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para que servem os sinais? Para nos trazer alerta, compreensão daquilo que está pela frente. Então, assim também tem que ser a vida do cristão quando ele é guiado pela vontade de Deus. Estar atento aos sinais que o Senhor nos dá nessa caminhada. Sinais que demonstram que nós estamos realmente seguindo o caminho correto, na velocidade correta. E Deus nos conhece. Muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E esses sinais demonstram que nós estamos caminhando da forma correta. Por exemplo, aqui as faixas pontilhadas aqui, as faixas descontínuas, elas demonstram aqui se a pessoa está realmente na faixa correta. Ela não está invadindo a faixa ao lado. Então, na nossa caminhada em direção à vontade de Deus, esses sinais são muito importantes. E o Senhor nos concede esses sinais em todo momento. Saber se nós estamos ou não estamos no sentido da vontade dEle. Ok? Próximo relacionamento, aqui existem retornos. Apesar de uma pessoa, de um cristão, se propor no seu coração seguir a vontade de Deus, em nenhum momento ele perde seu livre-arbítrio. Não perde seu livre-arbítrio. E como em toda rodovia, existem retornos. Então a pessoa deixa de observar os sinais, né? Deixa de dar ouvidos àqueles que estão acompanhando ele nesse sentido. E no primeiro retorno, então, ele decide mudar a direção. Sair daquela direção de seguir a vontade de Deus e mudar a direção contrária. Então os retornos existem. Porque Deus não nos tira o livre-arbítrio.
mas que possamos, pela misericórdia do Senhor, permanecer firmes na direção de seguir a vontade de Deus. Né? Os retornos aparecem, mas que possamos dizer não, no sentido da vontade da nossa carne. Uma palavra de Deus nos fala, a carne milita contra o espírito, para não fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Próximo relacionamento diz respeito da existência de equipes de apoio. Então, essa rodovia 376 é privatizada, uma grande parte das rodovias do nosso país, e uma das cláusulas da concessão é a existência de equipes de apoio. Mas o que isso tem a ver com a nossa ilustração aqui? É que quando nós nos propusemos seguir a vontade do Senhor, existem também equipes de apoio. Pessoas que estão orando por nós, pessoas que estão ali prontas a nos conduzir nessa caminhada, pessoas que são chamadas por Deus e colocadas por Deus ao nosso lado, para que possamos nos ajudar, para que possam nos ajudar nessa caminhada. Então, existem sim pessoas prontas a nos ajudar. Muitas vezes a gente diminui a velocidade ou dá uma parada no caminho e aí já vem lá alguém que Deus manda com seu guincho para nos rebocar e continuarmos então a trilhar essa rodovia chamada vontade de Deus. Próximo relacionamento, existem pedágios. Existem pedágios. Um preço a ser pago para caminhar nessa rodovia, para utilizar essa rodovia. E no sentido espiritual, para se caminhar no sentido da vontade de Deus. Existem pedágios. O texto de 1 Pedro 3,17: melhor é sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E o próprio Cristo nos ensinou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, existe sim um preço a ser pago para seguir plenamente a vontade de Deus. Possamos, eu e você, estar dispostos a pagar esse preço todos os dias, no sentido de caminhar na vontade de Deus. E o último relacionamento que eu faço aqui dessa imagem dessa rodovia é que podemos trafegar a qualquer hora. Qualquer hora. Enquanto a vida, nós podemos nos decidir por seguir a vontade de Deus. Não existe idade para isso. A qualquer tempo, a qualquer hora, enquanto a vida, nós podemos decidir então seguir pela vontade de Deus. Deus está de braços abertos, aguardando a todos nós tomar essa decisão e ter uma vida plena, no sentido de seguir a sua vontade. Então que essa imagem dessa rodovia possa falar as nossas vidas espirituais. Todos esses relacionamentos que nós fizemos aqui possam trazer à nossa mente, ao nosso coração, a decisão de buscar a cada dia viver a vontade de Deus. Glória a Deus. Na sequência, agora nós vamos meditar um pouco sobre o que é ser influenciado por Cristo. Interessante que a definição do dicionário diz que influenciar é a ação de algo ou alguém sobre outro, gerando mudanças. Se nós olharmos ali a vida de Cristo, Cristo foi e continua sendo um influenciador por excelência. Okay? Mas em nossa sociedade moderna, no século em que vivemos, apareceu uma profissão e muitos, inclusive potencializada na situação em que nós estamos passando de confinamento social, utilizam as mídias sociais para influenciar as pessoas. Eles são chamados de digital influencer. São pessoas que se dedicam ali a apresentar moda, apresentar modelos de vida ali, de tratamento das questões financeiras e por aí afora. Então, com a intenção, com o intuito de
influenciar as outras pessoas e fazer delas seus seguidores. Olha só o termo agora. Até então eram seguidores de Cristo, e agora o que existem de pessoas seguidoras de outras digital influencers é um absurdo, né? Então utilizam muito bem as mídias sociais para isso. Interessante que essas pessoas ali dessa nova profissão que surgiu, a grande maioria tem o interesse em comercializar, em repassar produtos e serviços para as outras pessoas, né? Inclusive, elas são patrocinadas por outras empresas nesse sentido. E muitas das pessoas que são influenciadas por esses profissionais dessa nova área compram aquilo que não precisam, com um dinheiro que não têm, para parecerem aquilo que eles não são. É interessante que na sociedade de hoje que a gente vive, Deus nos fez indivíduos, mas as pessoas cada vez mais buscam ser clones dos outros, né? Serem seguidores de outras pessoas, serem clones. Tudo que as outras pessoas que são consideradas ídolos para elas, tudo aquelas que os ídolos fazem, elas querem imitar na vida delas. Ou seja, querem viver uma vida que não é a delas. Enquanto que a palavra de Deus, no Salmo 139, verso 13, nos diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, cada ser humano é um indivíduo, cada ser humano é personalizado por Deus. Cada ser humano é único. E a sociedade hoje quer tornar as pessoas clones, né? E muitos, influenciados por esses profissionais, passam a viver dessa forma. Quando nós olhamos ali para aquela imagem, acho que a maioria conhece essa imagem, essa grande e frondosa árvore ali, fixo, né? Então a gente olha para aquela imagem ali e fica imaginando milhões e milhões de folhas que existem nessa árvore. Milhões e milhões de folhas. Todas iguais? Nós olharmos atentamente, nós vamos ver que não existe uma folha igual à outra. Não existe uma folha igual à outra. Assim é também uma vida criada pelo Senhor. Não existe um ser humano igual ao outro. Agora, todos ligados ao mesmo tronco ali, que é Cristo Jesus, vão estar sendo influenciados por Ele e trabalhando em função dele. Então, que possamos ser todos nós influenciados por Cristo dessa forma, sabendo que somos diferentes uns dos outros, totalmente diferentes, mesmo que a aparência daqueles que são chamados gêmeos, idênticos, eles são pessoas distintas, né, com formas de pensar, agir e reagir diferentes. Ainda nesse sentido, vou trazer aqui para a nossa meditação que os que são influenciados e transformados por Cristo vivem em novidade de vida. O exemplo que eu vou trazer aqui, a maioria por essa imagem já vai deduzir que está lá em Marcos capítulo 5, que vai falar sobre o endemoniado Gerazeno. Esse texto também é apresentado nos outros evangelhos de Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33 e em Lucas capítulo 8, também, versículo 26 a 39. A passagem que Jesus com seus discípulos atravessam o mar, chegando lá na região e encontram esse endemoniado Gerazeno. Algumas situações sobre essa pessoa, registrada na palavra de Deus, em Marcos capítulo 5. Escravo do diabo, escravizado pelo diabo, a ponto de não ter morada, a ponto de andar nu, né? Rejeitado, isolado, a escravidão do diabo. Tira totalmente a liberdade da vida das pessoas. A palavra de Deus nos fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Muitas pessoas acham que a vida que elas levam é pela escolha da liberdade que elas têm. Quando, na verdade, ao estarem afastadas do Senhor, elas são escravas do diabo, escravizadas. Assim como esse jovem, esse homem que ali teve um encontro com Cristo, era escravizado pelo diabo. A palavra de Deus fala que ele morava em sepulcros. Sepulcro é lugar de mortos. Lugar de mortos. Então, todos aqueles que estão afastados do Senhor, realmente são mortos. Mortos no pecado. Que não foram justificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Então, assim como aquele homem ali morava em sepulcros, muitos hoje, afastados da influência do Senhor, estão ainda vivos, mas morando em sepulcro, mortos espiritualmente. E a palavra também nos fala que dia e noite não tinha descanso aquele homem. Dia e noite, constantemente atormentado. Uma vida sem paz. E é o que diz a palavra de Deus é que mesmo em meio às tribulações que nós passamos na nossa vida, nós sim temos paz. Porque a paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo entende e conhece. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ou seja, há uma diferença entre a paz que o mundo oferece, e a ausência de guerra, e a paz que Cristo coloca em nossos corações quando somos influenciados por Ele. Então aquele homem era constantemente atormentado. Quando ele então é influenciado e transformado, entra em contato com Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Ele vai passar agora a viver em novidade de vida. Aquele homem que então era escravo do diabo morava em sepulcro e era constantemente atormentado, agora no capítulo 5, versículo 20 de Marcos, a palavra de Deus nos diz que então ele foi e começou a anunciar em Decápolis, na região de Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Ou seja, aquele homem que era um escravo do diabo, um morto-vivo, um atormentado dia e noite, agora é um evangelista, um anunciador das maravilhas do reino de Deus. Olha só que bênção, uma transformação que a influência de Cristo traz em nossas vidas. A transformação que Cristo produz na vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Na sequência, então, qual tem sido o nosso testemunho cristão, então? Já que somos influenciados pelo Senhor, guiados pela vontade de Deus, qual tem sido o nosso testemunho diante da sociedade, no local onde Cristo nos tem colocado, qual tem sido o nosso testemunho? Essa imagem também, ela nos dá uma pista do texto que eu vou mencionar agora. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Está registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. E esse texto está falando sobre o profeta Eliseu e a mulher sunamita, na cidade de Sunem, né? Então, interessante aqui que o testemunho que aquela mulher deu a respeito de Eliseu, a sua constante passagem à frente ali da sua residência, aquela mulher olhou para o seu marido e falou: vejo que esse homem é santo homem de Deus. Não havia ainda ocorrido ali o encontro dele com aquela mulher, não havia se manifestado ou falado ou proferido palavra para aquela mulher. No entanto, a vida de Eliseu já servia, o procedimento de Eliseu já servia de testemunho diante daquela mulher. Glória a Deus por isso. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 e 36, parte B, Cristo, ao ser perseguido ali pelos judeus, pelas curas que operava no sábado, mencionou essa parte que está aqui destacada. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. As próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, dão testemunho a meu respeito. Ou seja, interessante essas palavras de Cristo, né? Assim como
o testemunho de Eliseu foi proferido por uma mulher que não tinha contato com ele, né, não tinha nenhuma intimidade com Eliseu ali, não tinha relacionamento algum com ele, só pelo fato de vê-lo passar e ter ali, pelo procedimento de Eliseu, sido alertada sobre aquele homem ser um santo homem de Deus, assim Cristo também nos fala. E o testemunho que muitas pessoas dão a respeito de si mesmo deveria ser muito mais pelas obras que elas fazem, né? É isso que eu trago agora para a meditação de cada um de nós. Principalmente, sem proferir uma só palavra, qual tem sido o nosso testemunho cristão? Como que a minha e a tua vida tem testemunhado a respeito da presença de Cristo, mesmo sem ser dita uma só palavra? Pense sobre isso e que possamos, se estamos sendo guiados pela vontade de Deus, o nosso testemunho, mesmo sem palavra alguma, deveria, sim, mencionar a presença de Cristo em nossas vidas. As pessoas deveriam olhar para nossas vidas assim como a mulher sunamita e falar: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Ali vai um santo jovem de Deus. Possamos meditar sobre qual tem sido o nosso testemunho cristão, aonde Deus tem nos colocado. Na sequência, então, concluindo a nossa lição de hoje, Jesus nos chamou para influenciar esse mundo, trazendo seu bom perfume. Ele também ensinou e viveu em profundidade a vontade de Deus. Ele nos ensinou isso na oração dominical do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a reconhecemos como a vontade de Deus como sendo boa, agradável e perfeita, o que nos falta então para cumpri-la? Se todos nós reconhecemos, porque a palavra de Deus nos exorta, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, o que então nos retém de cumpri-la na sua integridade e prosseguir naquela rodovia chamada vontade de Deus? Possamos pensar e meditar sobre isso e que essa lição venha trazer fruto em nossas vidas. Glória a Deus. E agora um recadinho para os juvenis. Uma tarefa para vocês. Nessa revisão então que nós fizemos, eu trouxe aqui o exemplo do endemoniado Gerazeno. Agora vocês vão pesquisar na Palavra de Deus e postar lá no grupo dos juvenis no WhatsApp mais um exemplo de alguém que teve um encontro com Jesus e imediatamente passou a anunciar as boas novas do reino de Deus. Ok? Então, estou aguardando lá no grupo do WhatsApp dos juvenis a postagem de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Encerrando então essa nossa meditação, nessa revisão da lição 1, que Deus possa abençoar as nossas vidas e que em nossos corações tenhamos o firme propósito de ser guiados pela vontade de Deus e fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus.